que o Scrum veio para mudar a forma atual de gestão tradicional. Tá? Qual que é a forma de gestão tradicional? O que é gestão tradicional? Um outro nome que o mercado dá muito para gestão tradicional se chama método cascata ou gestão em cascata. O que é isso? Né? É quando a gente divide um projeto ou divide o que quer que a gente esteja fazendo no nosso trabalho em fases e planeja essas fases uma depois da outra. E aí quando você coloca uma na frente da outra, e se você colocar um pouquinho embaixo, forma esse desenho aqui de uma cascata, né? É como se fosse, eu faço primeiro uma fase, a hora que essa fase acabar, eu vou para a próxima, a hora que acabar essa, eu vou para a próxima, até finalizar o projeto. Quando você divide o projeto em fases, né? Então no exemplo aqui, eu trouxe até o mesmo exemplo que o Jeff coloca no livro. Você tem o início do projeto, aí você tem uma fase de descoberta, e você descobre os requisitos do projeto, o que vai ser feito naquele projeto. Aí você tem uma fase de planejamento, onde você faz um planejamento técnico do que vai ser feito, do que vai ser executado no nosso projeto, tecnicamente, né? E aí depende de cada área, da tecnicidade de cada área, né? Cada área tem sua particularidade técnica. Mas normalmente, em planejamentos tradicionais, a gente levanta tudo o que precisa fazer, depois faz um planejamento de como fazer tecnicamente aquilo tudo, e depois realmente a execução entra uma fase de execução de tudo isso que foi planejado, e por último a fase de teste e validação e entrega para o cliente, ou enfim, né, isso varia muito também de cada fase, de cada área, mas é basicamente isso, né? Todo o projeto foi dividido em fases e cada fase foi entregue uma depois da outra. Esse é um modelo tradicional de gerenciamento de projetos, é aquilo que eu comentei, que o Jeff até fala no livro, né? Isso nasceu em 1910, 1900 e pouco, de se organizar projetos desse jeito, né? Isso não funciona mais hoje em dia. O que acontece com esse método passo a passo em cascata? E assim, uma coisa que é praxe, né, de mercado tradicional. Você pega, divide esse projeto em fases e depois monta um negócio chamado gráfico de Gantt. Tá? Inclusive, Gantt, Henry Gantt, foi um dos caras, ele era um dos conselheiros do exército americano da Primeira Guerra Mundial. E aí ele montava esses diagramas, né, de barras, onde você tem aqui uma linha do tempo em cima e as barrinhas de cada fase do projeto sendo mostrada aqui embaixo em ordem. É daqui que vem o nome cascata, vem tudo isso. Vem desse cara aqui, do cara chamado Henry Gantt, que criou esse gráfico de Gantt, que muita gente chama de cronograma, tá? Que hoje em dia é comum, é meio que sinônimo para muita gente. Um gráfico de Gantt é um cronograma. Um cronograma é um gráfico de Gantt, né? Então, basicamente, os projetos planejados de forma tradicional, eles seguem fases, é criado um gráfico de Gantt, ou um cronograma desse projeto, e aí, não obstante, as pessoas procuram planejar 100% do trabalho usando esse gráfico de Gantt, tá? Todas as tarefas de tudo que vai ser entregue, de tudo que precisa ser feito no projeto, independente do tamanho do projeto, é calculado, colocado essa tarefa depende daquela, coloca todas as dependências entre elas, quem são responsáveis por cada um, a data de início, data de fim, quantas horas, qual a duração, e tenta-se fazer isso para todas as fases do projeto. E aí, você pega projetos como, no exemplo que o Jeff deu aqui do FBI, né? Um projeto de anos, né? Imagina você tentar detalhar as tarefas que serão executadas pelo time daqui, sei lá, 18 meses. O que vai ser feito na primeira segunda-feira de fevereiro, daqui 18 meses, né? Daqui 2 anos. O que eles vão fazer na primeira segunda-feira de fevereiro, às 3 horas da tarde? E você vai lá e coloca no gráfico de Gantt aquelas tarefas. Você tenta detalhar nesse nível, né, o projeto inteiro. O que acontece? E isso acontecia demais, né? A gente tinha planejamentos muito extensos, gráficos de Gantt gigantescos, extremamente complexos, e assim, não só é difícil de criar um planejamento desse, como também é difícil de manter um planejamento desse atualizado. E qual que é o grande ponto, a grande briga aqui do Jeff com esse modelo tradicional, tá? E que eu concordo plenamente com ele. É que essa tentativa de planejar o projeto inteiro em fases, uma coisa vai acontecer a outra, é uma tentativa de prever o futuro. O futuro, por definição, é imprevisível, porque ele está no futuro. Você não sabe. É uma hipótese.
né? Então, esse gráfico ele trabalha com hipóteses em cima de hipóteses, em cima de hipóteses, e aí você vai colocando dependências de uma hipótese que depende da outra, que depende da outra. Ou seja, para que o plano aconteça do jeito que realmente foi planejado no gráfico de Gantt, nada de errado pode acontecer. Nenhuma mudança pode acontecer. Não pode haver imprevistos. Por isso, todo gestor tradicional tem esse medo absurdo de mudanças. Tem-se, e aí na escola da gestão tradicional, a gente tem uma vertente muito grande que é a gestão de risco. Por quê? O que é a gestão de risco? É a tentativa de evitar ou prever a todo custo todos os possíveis imprevistos que podem acontecer para já absorver isso no plano e ficar preparado para os imprevistos. Legal, é uma tentativa, mas na prática, o que acontece? Na prática, nunca o plano acontece igual o planejado, tá? Nunca, nunca. Porque é imprevisível, é muito raro. Você tem que dar, assim, acertar 3 vezes na Mega Sena na sequência para você dizer que, pô, não, e assim, e acertei um plano, né? Um gráfico de Gantt desse detalhado de um projeto grande. O próximo projeto você vai errar, porque aquele ali foi uma sorte absurda. Percebe a magnitude da coisa? E a maioria dos projetos no mundo eram feitos assim e ainda são, tá? Por incrível que pareça, como eu tô nesse mercado de treinamento, eu tenho alunos, né? Sei lá, nós passamos de 11 mil alunos já. Eu tenho contato com muitas empresas. E ainda esse modelo tradicional de gestão ainda é a realidade de muitas empresas no mercado, tá? Muita gente que está aí com cliente satisfeito, baixa qualidade, time, equipe, né, com a moral baixa, trabalhando de final de semana, trabalhando até tarde, porque o projeto está atrasado, porque estourou o custo, porque tem a data e o cliente está brigando, sabe aquele caos na empresa, você vai ver, pô, muitas vezes o problema não são as pessoas, é o sistema que é a forma de organizar o trabalho, o processo de trabalho é que é o culpado, não são as pessoas que estão ali, né? Elas nem têm culpa de estar naquela situação. E para mudar tudo isso, o Jeff propõe nesse livro uma nova forma de pensar. Não no livro, né? O Scrum propõe uma nova forma de pensar, tá? E aí nesse livro ele detalha essa nova forma de pensar. Basicamente é o quê? Ele diz, né? Coloquei um resuminho do resuminho aqui, ó. Ao começar um projeto, por que a gente não faz paradas regulares para verificar se o que está sendo feito está seguindo na direção certa? Pô, faz sentido, não faz? Por que quando eu começo um projeto eu não faço paradas regulares? Então o importante aqui, ó, regulares, de tempos em tempos. Não é para, vou parar para ver se eu estou na direção certa só lá no final. Não, não adianta mais. O ideal é a gente sistematicamente parar para ver se está na direção certa. E a gente se pergunta: os resultados são os que as pessoas realmente desejam? Porque todo projeto ele tem que gerar algum resultado, um projeto, um serviço, uma operação, a sua área de trabalho. Todo mundo existe para resolver um problema para alguém, né? Seja esse alguém uma outra empresa, uma outra área ou pessoas físicas mesmo. Mas de tempos em tempo, você, sua equipe, tem que se questionar: os resultados que nós estamos gerando são os que as pessoas realmente desejam? Será? Então, e não só fazer esse questionamento uma vez na vida, aquilo que eu falei, é regularmente, de tempos em tempos. Então, essa é a grande proposta do Jeff com o Scrum, tá? Essa é a nova forma de pensar. Será que a gente não pode regularmente, de tempos em tempos, parar, pensar, verificar se a gente está indo na direção certa, fazer esse questionamento: será que os resultados que a gente está gerando são o que realmente as pessoas querem? Além disso, será que existem maneiras de aprimorar a forma como estamos trabalhando? Ou como estamos trabalhando para obter resultados melhores? Será que dá para a gente melhorar o nosso jeito de trabalhar? E, de novo, a gente não vai fazer essa pergunta aqui uma vez só. A gente tem que fazer essa reflexão sistematicamente, em paradas regulares. E quais seriam os obstáculos? Uma outra coisa importante, né? Então eu estou vendo se eu estou na direção certa. Eu estou vendo se não tem algum jeito melhor da gente fazer o nosso trabalho o tempo todo. E eu ainda faço um terceiro questionamento. Quais seriam os obstáculos que estão impedindo as pessoas de irem mais rápido? Sempre tem obstáculo, toda equipe tem obstáculo, toda empresa tem obstáculo, sempre tem algum problema, alguma coisa que está atrapalhando, algum probleminha no processo que está impedindo as coisas de fluírem melhor. E às vezes a gente está tão acostumado com o jeito que a nossa equipe faz, com o jeito que a nossa empresa trabalha,
que a gente nem percebe que tem uma ineficiência de processo ali. A gente só faz as coisas porque sempre foi assim que todo mundo fez, e ninguém nunca parou para questionar. O Scrum, ele entra para trazer de uma forma sistemática, tá aqui no processo, para você questionar, para você não fazer as coisas no piloto automático, para sua equipe não fazer tudo do jeito que sempre fez. Então, de tempos em tempos, em paradas, como ele chama aqui, paradas regulares, deixa eu apagar aqui que tá começando a ficar uma bagunça esses riscos aqui, né? Em paradas regulares, a gente fazer esses 3 questionamentos. Será que estamos na direção certa? Será que tem um jeito melhor da gente trabalhar? E quais são os obstáculos que estão impedindo a gente de seguir um fluxo aqui contínuo de trabalho, né, de ir mais rápido, de não ficar parando? Isso é o que o Jeff chamou de inspeção e adaptação. É inspecionar o trabalho constantemente e adaptar o trabalho e o modo de trabalhar de acordo com essa inspeção, de acordo com o que a gente verificou nessa inspeção. Então é um jeito de... Percebe que é um pouco diferente disso aqui, do jeito aqui de cima, onde a gente planeja fase a fase do projeto e depois executa todas aquelas fases e lá no final a gente verifica. O novo jeito de pensar é diferente. Fala, não, você não vai planejar o projeto inteiro. A gente vai começar o projeto e já vai começar a fazer paradas regulares logo no início. A gente vai parar e já vai olhar. Estamos indo na direção certa? Estamos trabalhando do jeito melhor que poderia fazer? Tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor? Tem alguma coisa impedindo a gente de continuar? Ah, não tem. Então tá bom. Então a gente continua. Continua mais um pouco, para de novo. Dá a impressão que, pô, vai ficar parando toda hora, vai demorar mais? Não, não demora mais. Sabe por quê? Sabe por quê que não só não demora mais essa nova abordagem, como ela reduz muito o tempo, ela reduz tempo, reduz custo, reduz uma série de problemas que o método tradicional faz? É porque ela trabalha num negócio, né, o Scrum e a maioria dos métodos ágeis trabalham em cima de uma premissa, que é de um cara, eu não coloquei o nome aqui, eu vou escrever aqui, ó, do Pareto. Quem já ouviu falar do Pareto? Que diz que 80% dos resultados, normalmente, né, 80% dos resultados vem de 20% do esforço. E essa lei do 80-20, ela se aplica a qualquer coisa, tá? O Vilfredo Pareto, né, ele criou essa lei de Pareto aí, na verdade, olhando, quando ele estava ajudando, ele é um estatístico italiano, ele estava ajudando no censo da Itália, e eles perceberam que aproximadamente, né, esse número varia, não é cartesiano, 80-20 sempre, às vezes é 90-10, 70-30, mas é mais ou menos isso, tá? Ele percebeu que na Itália, e isso acontece no mundo inteiro, não só na Itália, mais ou menos 20% das pessoas detinham 80% do dinheiro circulante. Ele achou intrigante porque ele começou a perceber que esse padrão se repetia. 20% das pessoas tinham 80% das propriedades. 20% das pessoas representavam 80% de... eu não lembro qual era a outra coisa. Mas, enfim, basicamente meio que se repetia esse padrão. Ele começou a perceber que isso se repete em tudo. Que 20% das causas são responsáveis por 80% dos... Ou melhor, dos efeitos, exatamente, dos resultados, né? E se a gente olha para um projeto, para um sistema, e aí tem vários estudos em cima disso, inclusive nesse livro o Jeff traz um estudo que é da área de TI, da área de software, que diz que 80%, e chegou na mesma conclusão, 80% das funcionalidades da maioria dos sistemas não são utilizadas. As pessoas usam 80% do seu tempo, só 20% das funcionalidades. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, do Microsoft Word, né, um software famoso da Microsoft, né, de escrever, que você escreve lá no Word. Hoje em dia a gente usa mais as planilhas do Google, né? Planilhas não, o Google Docs, né, os documentos do Google, mas muita gente ainda usa Word, Excel também, que ainda é famoso. E ele mostra lá, cara, o Word, o Excel, tem algumas coisas, tem muita coisa que dá para fazer ali dentro, que as pessoas não usam nem 10% daquilo. O que isso significa? Que foi gasto esforço da Microsoft, né, em desenvolver aquelas funcionalidades ali dentro, foi gasto horas de pessoas pensando, fazendo, testando, para colocar tudo aquilo, vários botões, várias coisas, que 80% das pessoas não vão usar. Né? 80% das pessoas usam só 20% do que aquilo tem. E ele percebeu que isso acontece em tudo, inclusive nos projetos. 80% do resultado do teu projeto
Isso acontece até na tua empresa, na tua área, em qualquer lugar. 80% do resultado que você gera provavelmente vem de 20% do esforço ou 20% das atividades que o seu time faz. E com isso na cabeça, o Jeff começou a matutar, cara, como é que a gente faz para criar um método que a gente trabalhe ou foque mais nesse 20% que traz 80% do resultado. E o Scrum vem para trabalhar dessa forma, tá? E aí eu trouxe aqui mais um trecho do livro que ele fala aqui. Fazer as pessoas... E aí como que ele faz para fazer isso, né? O Scrum tem um método de priorização constante do trabalho. A gente está o tempo todo priorizando. O que é mais importante para o meu cliente final? Isso aqui vai primeiro, a gente vai fazer primeiro. Então a gente está o tempo todo priorizando. E aí ele diz que fazer as pessoas priorizarem de acordo com o valor as obriga a produzir aqueles 20% primeiro. E em geral, isso acontece muito, eu vejo, já vi isso acontecer na prática também, não é só o que o Jeff está falando, eu mesmo já vi isso acontecer. Em geral, depois que esses 20% mais importantes foram concluídos, as pessoas se dão conta de que não precisavam dos outros 80%. E é aqui que o ágil quebra as pernas do método cascata, do método tradicional. Porque o método tradicional, você planeja o projeto inteiro. Você levanta, faz o planejamento, levanta tudo que precisa ser entregue, tudo que precisa fazer do projeto inteiro. Só que, muitas vezes, é aquilo, né? Só 20% daquilo é que realmente importa. Você está planejando, executando e priorizando e fazendo 80% de coisas que não precisa. Quando você usa Scrum ou outros métodos ágeis, a gestão ágil como um todo, a gente ataca primeiro os 20%, e aí a gente acaba, muitas vezes, descobrindo que os outros 80% nem eram necessários. Aquilo que parecia importante no início do projeto, na verdade, não era, tá? E a gente descobriu isso ao longo do projeto. O Scrum funciona assim, tá? Essa é a grande beleza do Scrum. É a gente ir aprendendo conforme a gente vai executando. O projeto aprende conforme executa. A equipe aprende conforme executa. A empresa aprende conforme o projeto vai sendo executado. Ela não parte do pressuposto que sabe tudo e vou planejar tudo e vou fazer um planejamento estratégico dos próximos 3 anos, porque eu sei tudo que é importante para daqui 3 anos. Você não sabe. Você não sabe. Você sabe no máximo o que é importante para daqui 3 meses, não para daqui 3 anos. Tá? Então o Scrum e outros métodos, como o OKR, todos eles partem desse pressuposto de que vamos atacar no curto prazo, em pequenos ciclos de planejamento e execução, aquilo que a gente sabe que é o que é mais importante. E conforme a gente vai executando, a gente vai descobrindo coisas novas que a gente não tinha como descobrir antes. E assim é uma forma muito mais eficiente de organizar e executar o trabalho. Tá?